Tudo bem, pessoal? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. A gente vai bater um papo com a Letícia Uehara. Ela vai contar pra gente como é que foi a experiência de viajar durante a pandemia. Ela mora aqui no Japão, foi pro Brasil e regressou. Vai contar todos os detalhes, os documentos que é preciso, as experiências que ela teve, tá bom? Vai ser muito legal. Se inscreva no canal, dá aquela curtida. Letícia, como é que foi assim? Você teve alguma dificuldade para marcar o teu voo quando você foi para o Brasil? Alguma demora assim por causa da pandemia? Não, então, é que eu queria ter ido pro Brasil em 2020, junto Hum, com a minha irmã, né? Só que nessa época tinha aquele estourou o Covid aqui no Japão, né? Então aí eles começaram a cancelar os voos. Aí nesse caso a gente não conseguiu ir por causa que a gente cancelou o nosso voo, porque a gente não sabia se a gente ia conseguir voltar pro Brasil, pro Japão, né? Aí só que a gente cancelou, aí depois em 2021 a gente conseguiu marcar em outubro. Só que assim, era outra passagem, com outra agência, né? hum. Mas não tive nenhuma dificuldade em comprar passagem, porque foi em outubro, né? Em outubro o Covid já tava baixando, né? Os Ah, casos. sim. Por isso que eu comprar tranquilo, não teve nenhuma dificuldade. E, por exemplo, quando vocês com passagem marcada tal, aqui no aeroporto, você teve alguma dificuldade para embarcar? Qual é o controle que aqui no Japão eles fazem para vocês poderem deixar o país assim? Eles pediram Bom, alguma. Ah, desculpa. Eles pediram algum exame, é, comprovante de vacina. sim, é. Foi bem tranquilo, né? Lá no aeroporto, o pessoal é super organizado, né? Mas os documentos que eles pediram foram o PCR, né? De Uhum. Covid, o teste de Covid. PCR. Também pediram comprovante de vacina. E no caso, no Brasil, eles pedem um questionário, né, da Anvisa, que é sobre a saúde do passageiro. Então a gente tem que mostrar para eles lá na hora do balcão de fazer check-in. Se você não apresenta, provavelmente você não consegue embarcar, Ah, né? isso, Então isso da Anvisa você está falando assim, quando você chega lá no Brasil? não, não, não. A agência pediu para a gente preencher esse questionário quando estivesse aqui no Japão Ah, tá, mesmo. entendi, entendi. Por- porque no caso, se for lá no Brasil, se eles pedirem, às vezes a internet não funciona lá no aeroporto do Ah, Brasil, sim, né? sim. Então, já pediram para a gente preencher esse questionário e a gente apresentou também lá na hora de fazer o check-in no aeroporto. Ah, entendi. E no avião, né, essa viagem, assim, eu acredito que se eu fosse fazer uma viagem dessa, a gente vai um pouco preocupado, né? Embora já vacinados, né? Assim, dentro do avião, como é que os passageiros estavam, assim, o Ó, comportamento, né? todo mundo tinha que usar máscara, não podia tirar a máscara de jeito nenhum, Ah, só na hora que fazer a refeição, né? Então, sempre pelo, como chama? Pelo interfone, não. Sempre anunciava, a aeromoça anunciava que uhum. precisava ter de máscara todo, tanto que acho que ninguém tirou a máscara somente para comer. Para ir no banheiro tinha que estar usando máscara, para dormir tinha que estar usando máscara, então Caramba. E tinha distanciamento lá dentro do avião? não tinha Não, distanciamento. não. Era, era todo mundo assim, um do lado do outro, assim, normal. Não tinha assim, tinha que pular, não tinha dessa, né? Olha só. Só mesmo a máscara, só isso. E na hora de comer, acredito que eles devem, né, tipo, você come e depois que come já coloca a máscara, né? E comia todo Isso. mundo no mesmo Ao no mesmo momento, tempo. ao mesmo tempo? Eu acho que sim, acho que isso não mudou, né? Ah, Eu acho que É isso eles. mesmo, todo mundo no mesmo tempo, né? Então, assim, eu pelo menos, quando eu comia, eu já comia e já colocava a Ah, máscara, sim. né? E evitava um pouco de ficar conversando durante a refeição, né? Quando a Ah, gente estava comendo, a gente tava de conversar, né? Tanto porque nesse momento é que pode acontecer a é. transmissão, né? é verdade. Então, E onde é que vocês foram por onde? Onde é que fizeram a escala? a escala foi em Doha, Ah, no Catar, né? E à tarde.
teve algum controle lá deles? Não, lá a gente só desembarcou para fazer a conexão mesmo, né? Então eles não pediram nenhum teste, não pediram os exames, eles só pediram o passaporte e o ticket, né? O ticket, né, para saber. Só isso também. Entendi. Só fica ali naquela área de aguardo, né? E Entendi. isso. Foi tranquilo, Foi então. bem tranquilo. Sim, com certeza. E aí, vocês chegando no Brasil, como é que foi, assim, o controle deles, né? Então, eu achei, assim, o controle deles bem ruinzinho. Sem controle. Praticamente foi sem controle, assim, né? Porque a gente chegou, eles só pediram passaporte. Eles não pediram, assim, eles falam assim, passaporte em mãos, passaporte em mãos. Aí eles dão uma verificada no seu passaporte e no ticket, né? Aí ele caminhando a gente pra parte de imigração, pra ver se tá tudo certo, né? Nesse momento, tinha umas pessoas lá e pediram, você tem como chama? A vacina e o teste de Covid? Eu falei, sim. Eles só olharam por cima e falaram assim, tá bom. Foi muito assim... Nossa, a gente ficou preocupada à toa, né? Porque a gente fica um pouco ansiosa, né? Verdade. Será que vão pedir mais coisas? Será que eles vão barrar a gente, né? Mas não, foi super tranquilo. A gente ficou até... Nossa! Bem surpresa. É um pouco ruim, porque você vê que não tem tanto controle lá no Brasil, entendi. né? Então, um pouco... Mas será porque tava escrito em japonês? Não, é escrito em inglês que a gente faz, né? Tipo, o teste de tudo em inglês. Então, assim... tranquilo. Eu acredito que eles, as autoridades, né, no aeroporto, eles sabem da onde que está vindo o voo, né? Talvez eles saibam do controle que é feito no Japão, né? Então, talvez se a origem do voo fosse outra, lá no Brasil teria outro... Mais rigoroso. Talvez mais rigoroso, né? Eu também acho, né? Porque, tanto que eu até perguntei, né? Que a gente fez o questionário da Anvisa, né? Aí eu perguntei, vocês não querem ver o questionário? Aí eu falei assim, não precisa, porque a gente já sabe de onde você tá vindo, né? Então, provavelmente, no Japão, quando a gente vai fazer o check-in, eles já pedem pra gente mostrar se você fez esse questionário, né? Então, eu acho que, realmente, dependendo do lugar, eu acho que como eles sabem que o Japão é bem organizado, que eles pedem, que eles vê, eu acho que, nesse sentido, eu acho que realmente eles não se preocupam tanto, assim. Isso, com certeza. E agora, há quanto tempo fazia que você não ia pro Brasil? Então, não faz muito tempo. Eu moro aqui no Japão faz só. Faz pouco tempo. Então, faz pouco tempo. Então, faz 4 anos que eu não voltava, né? No caso da minha tia Celina, já fazia mais de 10 anos que ela não voltava, né? Então, pra ela... E você, assim, mesmo... É pouco tempo, mas mais ou menos, né? 4 anos. Eu vou completar 3 anos ano que vem, né? Esse ano? Esse ano. Eu vou completar 3 anos de Japão esse ano, né? Eu sou novato. Mas legal, né? 3 anos, tá bom. E, assim, você chegando no Brasil, mesmo sendo pouco tempo, 4 anos, o que te chamou mais a atenção, né? A diferença entre o Japão e o Brasil? Bom, assim, é que eu não... Como faz 4 anos, eu acho que eu não vi tanta diferença, mas o que eu senti muito foi os preços dos produtos no Brasil. Sim. Eu achei tudo muito caro. 4 anos, totalmente 4 anos atrás, assim, sabe? Fruta tá muito caro, carne tá muito caro, legumes estão muito caros. Eu fiquei surpresa com isso. Tanto que eu até falei pra minha tia, nossa, tá muito caro as coisas. Eu tava com vontade de comer muita fruta lá no Brasil, né? Porque aqui não tem, tipo, mamão, manga, sabe? Eu achei muito caro o valor do mamão. E do kiwi também. O kiwi tá, sei lá, uns 40 reais. Eu falei, nossa, gente, tá muito caro. Parece o Japão. Só que não é como... Não tá... Japão é tão caro, né? E aqui também, lá no Brasil também tá caro, sendo que lá no Brasil a gente tem fruta, muita fruta lá, né? Sim, sim.
Isso é o que me assustou bastante Ah, é no verdade. Brasil. E assim, você sim. Ah, pode falar. Pode, É que no lógico. caso a minha falta da internet. Uma Ah, internet. sim. No caso é que eu tava na casa da minha irmã, aí Uhum. lá tinha internet, pai, né? Então, mas lá acho que na casa da minha tia não tinha, né? Então Hum. ela sentiu bastante falta da internet. Ah, assim, a internet, a velocidade daqui, né, do Japão, a Sim, facilidade. Ah, isso é sim, com verdade. certeza. Isso é o que você mais sentiu falta, assim. Ah, não é o que mais sentiu falta, mas é uma coisa assim que aqui pra gente é tão normal, né? Sim, com certeza. A gente Né? acostuma, né? Sim, sim. E agora, ah, falando do retorno, né, pro Japão. Como é que foi o retorno, assim, a saída do Brasil no aeroporto? Bom, o Brasil é um pouco desorganizado. Assim, foi tranquilo também, só que eu realmente senti um pouco assim, parece que eles estavam despreparados. Ah, Porque assim, a gente sabe que o Japão é mais exigente, né, com os documentos, né? uhum, E então a gente também tomou o maior cuidado para fazer os exames no, dentro de 72 horas, como eles pedem. uhum. Aí chegando lá, não sei se o moço era novo ou o que é, não sei. Só sei que eu fiquei com frio na barriga porque ele falou assim que o exame não estava em 48 horas. Só que eu falei, não, é 72 horas. Aí ele falou assim, espera só um pouquinho. Aí ele foi vendo o papelzinho dele, uma Uhum. colinha dele, e tava 72 horas. Mas Ah, nessa hora eu fiquei aflita. Eu falei, meu Deus, a gente fez conforme a agência pediu, 72 horas, né? E se fosse 48, já tinha passado, né? Se fosse 48 sim, horas, né? sim. Falei, nossa, eu levei um susto. Eu falei assim, meu Deus, a gente não vai conseguir embarcar. Só que aí depois ele foi. Então, assim, ele viu certinho depois no papelzinho dele que era 72 horas. Mas eu Hum. fiquei muito aflita e eu achei um despreparo deles, né? Porque É, falar que é 45 horas, né? A gente já fica meio ansiosa para viajar, né? E aí ele fala uma coisa dessa, a gente ficou super, meu Deus. Mas foi tranquilo, sabe? Esse moço que conferiu, ele conferiu a primeira vez, aí depois a gente chegou no balcão e aí eles fizeram a revisão dos documentos hum, novamente, né? Aí deu tudo certo. É, levou um susto, hein? né? Assim, durante a viagem, assim, eu acredito que a hora que mais preocupa, né? Eu acho que da contaminação, né? Eu acho que é a hora das refeições mesmo, né? Onde você tem que tirar Isso, máscara e tal. isso, é nesse momento, assim, porque, eu acho também, assim, um pouco ir ao banheiro também, Ah, porque o sim. banheiro é fechado É, e eu acho que não tem ventilação lá no banheiro, né? É. Então, assim, eu pelo menos, acho que durante a viagem toda, acho que eu fui uma ou duas vezes. Eu não consegui ir porque eu falei assim, eu vou evitar para, né, algum tipo de contaminação. Mas assim, lá dentro do avião eles dão um kitzinho com luva, com máscara, Hum. com álcool em gel também. Só que assim, no banheiro não tem álcool, essas coisas, né? Então a gente fica um pouco assim, meio preocupado nesse momento também. Entendi. Eu pelo menos fiquei um pouco preocupada de ir no banheiro, né? E quando você chegou aqui no Japão, tipo, o controle deles, assim, foi. Qual foi o controle? No Japão eles já são mais exigentes, né? Hum. Então, quando a gente chegou, eles já encaminharam a gente para uma área em Uhum. que a gente tem que preencher uns documentos lá para eles, né? É como se fosse um termo que a gente tem que assinar, aceitando o que eles exigem. Que é, por Sim. exemplo, eles exigem que a gente tenha os testes, que a gente faça um teste lá de Covid e que a gente também tem que instalar uns aplicativos que eles pedem, que é o MySOS, né? Nesse caso, precisa ter um celular compatível para ter a instalação desse aplicativo, né? Então, no caso, se o seu celular não for compatível, você tem que aceitar alugar um celular Uhum. lá no aeroporto para poder fazer esse controle, né?
Então a gente assina um papel. Já no voo para Doha, para o Japão, do Japão, eles já te dão esse papel para você preencher. Sim. Né? Então eu e minha tia, a gente já preencheu no avião. Mas se você fica na dúvida de como preencher, lá no aeroporto mesmo eles te ajudam a fazer tudo certinho. Aí você assinando esse documento eles vão pedir. Aí eles vê certinho os seus documentos, que seria o PCR, o teste PCR. No Japão, eles pedem um formulário, um certificado do teste PCR do Japão, que você tem que levar no laboratório do Brasil para eles preencher à mão, que está escrito em japonês e em inglês. É isso que eles pedem, que ficam com eles, tá? Não é o teste do Brasil que você faz, mas o teste do PCR no Brasil também tem que ser em inglês, tá? Entendi. Então, são vários documentos que eles pedem lá no aeroporto. Aí, depois que eles conferem se está tudo certinho, eles te enviam para um balcão, que é onde que eles vão falar assim, então, eles vão perguntar de onde que a gente está vindo. A gente falou que é do Brasil, São Paulo. Aí eles circulam um número que é 3, por exemplo, porque a gente chegou de São Paulo, a gente teria que ficar 3 dias no hotel de quarentena. Sim. Tem estado que não precisa fazer a quarentena. Então, você vai direto para sua casa e você faz 7 dias na sua casa. Dependendo de onde veio. Isso. Só que no nosso caso, de São Paulo, a gente ficou 3 dias de quarentena. Então, ela circula lá no número 3, aí ela pergunta se a gente é fumante, porque se caso você for fumante, você vai ficar num quarto onde é próprio para fumante. E depois eles te encaminham para fazer o teste de saliva. Aí, nesse momento, eles conferem de novo os seus documentos, aí você faz o teste de saliva, aí depois você é encaminhada para instalar um aplicativo no seu celular. Nesse momento, assim, tipo, eu achei muito desnecessário, porque são várias etapas que poderiam em uma só. Então, foi assim. Eles te encaminharam para ver se o seu celular está com um aplicativo, aí eles configuram para você, nesse momento. Depois, eles te encaminham para outra pessoa, para eles confirmar no seu e-mail. Confirmando, eles te mandam para outra pessoa, para eles ensinar como que vai funcionar a quarentena e como vai funcionar o aplicativo. Depois, eles te mandam para outra pessoa para finalizar o processo. Então, assim, foram várias etapas que eu achei que poderia ser em uma só pessoa. Porque você já ensina como que vai funcionar o aplicativo, já instala, já confirma o e-mail e já finaliza, né? Mas não, foram todas essas etapas, né? Então, achei, assim, desnecessário, né? Nessa parte. Então, foi 3 dias no hotel? 40. Isso. E mais 4 dias na sua casa? Isso. 4 dias em casa, mas monitorado pelo aplicativo. Isso. O aplicativo é aquele iOS, né? E assim, lá no Porto eles já configuram para você. E você não pode mexer nessa configuração. Por quê? Porque se mexe, às vezes eles vão achar que você tá querendo burlar alguma coisa. Entendi. Então, eles avisam assim, eles já falam assim, não mexe nenhuma configuração. Deixa dessa forma. E por exemplo, tem gente que não deixa ligado o som, por exemplo. Eles só deixam ligado, porque sempre vai vir uma notificação para você, né? Na hora que eles for te ligar, ou na hora que eles forem pedir para você confirmar o seu local, sempre vai estar chegando. E se você não confirmar, eles vão ficar tentando te ligar. Te ligar não. Ficar tentando, né? Entrar em contato. E pelo que eu fiquei sabendo, se você não atende essas ligações, ou você não clica no botãozinho lá que eles falam para apertar, eles chamam uma ambulância, ou eles invadem a sua casa achando que aconteceu alguma coisa. Mas eu não sei, tá? Isso é verdade. Ouvi dizer que fazem isso, mas como eu sempre apertava certo, então eu já não sei. A gente fica com receio, né? Sim, com certeza. Olha só, mas isso, assim, de um lado foi bom, vocês conseguiram e não pegaram Covid. Teve um amigo do Jô, que ele veio do Peru, né?
Ele veio do Peru, no caso, foi o mesmo processo, né? Sim. Que Ficou no vocês tiveram. hotel. Só que ele ficou, acho que 3 dias no hotel, aí foi para casa, Sim. monitorado também. Mas no segundo dia dele em casa, ele recebeu uma ligação falando que ele iria voltar pro hotel porque houve um caso no voo dele da Ah, Omicron. Aí voltou pro hotel e ficou acho que mais 10 dias no hotel. Eles nossa, são isso é ruim. eles são bem rigorosos, né? Né? No Então, caso, assim, quando eu cheguei no aeroporto, no hotel, eles falam assim, né? Se no último dia, que são 3 dias, né? No terceiro dia, de manhã, a gente vai fazer um teste de hum, novo de saliva. Se no caso do seu teste der negativo, você pode ir embora, né? uhum. Mas se der positivo, você teria que ficar mais tempo no hotel. Aí eles não Ah, falam quanto tempo. Mas, tipo, se der positivo, a gente teria que ficar um tempo lá a mais no e hotel. Eu acho que se tivesse alguém, acho que mesma coisa, né? teria que ficar, Se né? alguém, Provavelmente. né? E isso, por exemplo, o hotel, né? A estadia do hotel, a alimentação, é tudo pago por eles, né? Sim, Pelo pelo governo. Pelo governo. governo, né? É Isso isso. é bom, né? Então, porque é o Japão que está exigindo a quarentena, né? Sim, Então, sim. É, tem que. a gente sabe que, assim, por um lado, assim, a gente sabe que é um controle bom que eles têm, né? Mas a gente também sabe que aqui no Japão, né, tempo é dinheiro, né? Pois Então, é. a gente, antes da gente fazer uma viagem dessa, a gente tem que calcular os dias, né, que a E gente não vai poder trabalhar, isso né? mesmo. É, no meu caso, quando eu comprei a passagem, né? A gente comprou a passagem em outubro, né, do ano Uhum. passado. Só que em outubro, as fronteiras estavam, acho que estavam reabrindo, só que para chegar no Japão, a gente tinha que fazer 14 dias de quarentena, né? Então, por isso que calculei, a gente ficou no Brasil 20 dias, né? Por isso Uhum. que eu calculei menos de um mês, porque a gente não poderia Ah, ficar sim. mais de um mês, né? 30 dias, né? Fora da. Então, assim, pra gente, quando a gente chegou aqui e falou que era 7 dias, eu falei assim, ótimo, né? Melhor do que ficar 14 dias de quarentena. Nossa, é Ah, é. muito tempo. Eu acho, eu tava achando absurdo 14 dias, né? Mas que bom que durante que a gente tava no Brasil, já foi anunciado que a quarentena seria 7 dias, né? Eu falei assim, Ah, bem melhor do que 14. É. Mas eu já tinha realmente calculado o tempo, né? Tipo, uhum. 20 dias, ou mais os 14 dias de quarentena, que daria 34, mas 4 dias não teria tanto problema, assim, Ah, a sim, mais, né? sim. Então, por isso que a gente ficou só 20 dias E os no valores Brasil. do exame aqui e do exame lá no Brasil? Então, acho que varia muito. Aqui no Japão, eu ouvi falar que teria de, sei lá, 10 mil a 25 mil. Tem lugares que aqui em Takasaki estava cobrando 48 mil. Então, acho que Caramba. varia muito. Ah, Varia muito. A gente fez num aqui perto da aqui em Takasaki, que deu 23, acho que foi 23 ou 25, eu não lembro muito bem, mas acho que 23 ou 25. Uhum. Só que aí foi aquele pelo nariz, né? Uhum. O RT e foi em inglês também. Teve que ser em inglês também. Ah, sim, entendi. e lá no Brasil, Tá? para vir para cá, quanto que foi? Você lembra? Também depende. Tem Ah, lugares que cobram R$ 150 e teve lugar que é 190. Só que no caso, eu e minha tia, a gente fez pelo valor de 190 porque o laboratório onde estava 150, a data que ia sair o resultado estava muito bagunçado. Eu não tinha entendido como que ia sair o resultado lá. E nesse de 190 sairia no mesmo dia. Então eu falei assim, melhor, né, sair no mesmo dia, porque saindo rápido o resultado, a gente conseguia fazer o check-in online e Ah, sim. já reservar as poltronas. Porque parece que, como agora está em época de corona, Covid, parece que as agências não conseguem, com antecedência, reservar as poltronas do Ah, avião. entendi. Então, você precisa ter o teste negativo para poder Reservar. reservar isso. Ah, entendi. e na agência eles te orientaram
caso você pegasse Covid lá no Brasil, como que seria o seu embarque? Para renovar a data? Eles te orientaram alguma coisa assim? Sim, então, quando eu tava no Brasil, né, algum tempo antes da data de partida do Brasil, eles mandaram uma mensagem falando que a companhia aérea mandou uma mensagem para eles avisando que era para se cuidar, no caso, para não pegar Covid, porque se caso precisasse remarcar, seria só depois de março. Caramba. Não, É, ótima pergunta essa da Yoko, né? É verdade, Olha eu não havia isso. pensado nisso. Imagina, você vai para o Brasil já com um prazo curto, né? Para você sim, regressar ao Japão. No caso você pegue Covid, você não pode voltar para cá. Tem que Negativo. negativar. isso. Só que aí, eu não sei o porquê, mas assim, a agência falou mandou a mensagem falando que parece que os voos estavam lotados, então teria que tomar muito cuidado para você não pegar Covid no teste, porque precisaria fazer essa remarcação, mas só depois de março. E que teria que pagar também a mais, porque Hum, provavelmente é uma remarcação, então, no caso, teria que pagar a taxa de alteração mais as taxas, se houver, né? Então, uhum. eu acho que não ficaria em conta. Meu Ia Deus, ficar é? saindo muito caro. Mas isso você Então, ficou sabendo só lá no Brasil. Aqui eles não te orientaram. não, não. Só lá no Brasil mesmo. Que foi a Qatar, que eu Uhum. acho que avisaram a agência e a agência passou pra gente, né? É, entendi. Porque assim, em janeiro, em dezembro, janeiro, começou muito o caso do Omicron, né? Espalhar o Uhum. Omicron. Sim. Antes, não tava assim, né? Então acho que por isso que eles não falaram nada pra gente, né? Porque eu acho que não tava tendo tanta alteração, tanta É, gente positiva, ou viajando mesmo, né? Uhum. Então, em janeiro, dezembro, que começou a espalhar o Omicron, né? E Sim. começou a ter vários casos que eu acho que começou a dar bastante gente positivada, né, com É, Covid, né? Então, é, que aqui no Japão teve um aumento grande, assim, na contaminação, não nem na internação e nem na letalidade não houve aumento, né? Não tem nem comparação. Mas é sim, verdade, né? É uma coisa assim que tudo isso a gente tem que se programar, até pensar, né? No caso de contaminação lá no Brasil, o que a gente tem que fazer, né? é. Assim, como a gente só ficou 20 dias, né, lá no Brasil, não teria como a gente fazer quarentena, porque se a gente É, ficasse em casa, teria, assim, aproveitado o Brasil, né? Então, sim. assim, pra nós, a gente não deu positivo, foi assim, Graças a Deus. forte, mas assim, graças a Deus a gente não deu nada nos nossos Sim. exames. Deu certo. Apesar de eu ficar super preocupada, assim, meu, se der Não, já positivo, pensou? E então, é lá, complicado. Mas lá no Brasil, aqui a gente vê todo mundo usando máscara. Lá no Brasil sim, você também vê isso? sim, o pessoal tá todo mundo usando máscara no Brasil. É uma cena rara de ver, assim, porque, Né? assim, no Japão, você usar máscara é super comum, né? Sim, Lá no Brasil, ninguém usava máscara, mesmo É, com gripe, né? sim, sim. Não era costume. não. Então, ver o pessoal usar máscara lá no Brasil, foi uma cena, assim, que surpreende. Ai, Mas que o Não é? pessoal, bom. o pessoal Isso, usa, assim. isso é bom. Ai, É uma, que bom. A gente também tem família lá, a gente acompanha de longe, né? É, sim, a gente sabe que é outra realidade, né? com certeza. Eu falo que eles têm que vir conhecer o Japão, né? Com, Para ter noção de quando a gente fala, né? Como é que é viver aqui, né? Olha, com certeza. foi muito legal, viu? Esse nosso Tá? bate-papo aqui, olha, foi bem. Bem esclarecedor. Sim, muito bom, muito Ai, que bom. bom. Muito Tô obrigado. feliz. Não, foi sim. Aí, Nada. se alguém tiver alguma dúvida, né, pode entrar em contato nos Eu vou comentários. deixar, né, os nossos contatos, Instagram, ok? O Sim. da Sim, Letícia. sim, lógico, Hum. né?
Não, mas Tranquilo. foi muito bom mesmo. Você também. Obrigado, viu, Letícia, por, Agradeço você, por tá? compartilhar de tanta informação, né? Pô, foi muito legal. Ai, Foi um isso ótimo tira-dúvidas. Pô, foi sim. Não, até pra gente mesmo, que a gente, acho que esse ano a gente ainda pretende ir ao Brasil, né? sim. E tinha como essa última pergunta da Yoko, né? Que se a gente pegar o Covid, meu Deus, E quem É, sabe como que vai ficar aqui, né? O Né? apato, né? A gente tem uma vida aqui como você, né? o xigotô, tudo, né? Né? então, porque a gente só deu um prazo de 30 dias. Eles só deram um prazo de 30 Sim, dias, né? né? Se ficar até março, ia ser muito mais que 30. Ia ser mais uns 2, 3 meses. A gente não sabe, né? É, então, E assim, sabe? aí como aqui, assim, a fábrica ainda foi bem razoável com a gente, né? Sim. Elas super tranquilo. Mas provavelmente, se a gente ficasse mais de 30 dias, provavelmente a fábrica ia cortar, assim, como se a gente não fosse mais Ah, sim, funcionário, sim. entendeu? Aí, no caso, quando a gente voltasse, provavelmente a gente teria que começar de novo o contrato, né, da fábrica. Sim, sim. Então, é um pouco complicado e daria mais trabalho, né? Ah, sim, é verdade. Mas, Letícia, muito obrigado. Ai, agradeço. tá. Esse Obrigada, Letícia. papo foi muito bom. Muito esclarecedor. Foi sim. Tá bom? Tá bom. Então tá. Tá? Um beijinho. Tchau, tchau. Boa noite. Até. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Um agradecimento especial a Letícia Uehara e a Celina Fujimoto. E qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Que eu vou respondendo. Abraço a todos.